Oi, como é que você vai? Tudo bem? É um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista e esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou fazendo com todo carinho para você que quer se relacionar melhor. Quem nunca teve um problema de relacionamento, seja no trabalho, na família ou até mesmo com aquele amigo querido? Mas será que é possível a gente aprender a se relacionar? Se você alguma vez já pensou que poderia ter se relacionado melhor, esse livro pode ser um divisor de águas na sua vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, pode ser aquele livro que vai fazer toda a diferença. Desde que ele foi lançado, ele já vendeu mais de 16 milhões de cópias e acredite, dá pra gente aprender a se relacionar melhor e não é nada tão complicado, ao contrário, é até bem simples. É sobre você ter empatia pelo outro, mas mais do que isso, é sobre como você ser gentil com você mesma ou com você mesmo. Antes de começar a falar do livro, eu gostaria de falar um pouquinho, contar a história de quem foi o Dale Carnegie, o autor do livro. Ele nasceu em 1888 numa fazenda no Missouri, nos Estados Unidos. Ele era de origem humilde. O Dale, olha aqui a foto dele. Que cara simpática a dele. Vê se realmente não é a cara de uma pessoa que sabe fazer amigos. Ele começou a vida como vendedor, mas mais para frente ele começou a se dedicar a cursos de oratória, porque ele viu a dificuldade que as pessoas tinham de se expressar com clareza e segurança, mas sobretudo ele começou a ver a dificuldade que as pessoas tinham de lidar com as outras pessoas. Ele viu que ele podia ensinar isso. O resultado foi um curso de oratória e de relações humanas que se tornou um dos cursos mais famosos do mundo. E a partir daí, ele escreveu esse livro, lançado em 1936, que desde então se tornou um best-seller eterno, está sempre na lista dos mais vendidos e continua transformando vidas, apesar de já ter quase 100 anos desde quando ele escreveu o Como Fazer Amigos. O Dale também tem outros títulos, somados esses títulos ele já vendeu mais de 50 milhões de cópias pelo mundo. O Dale acreditava numa ideia poderosa. Ele dizia que qualquer pessoa pode aprender a se relacionar melhor. Daí o sucesso do livro, e acredite, gente, você vai perceber isso logo no comecinho do livro. Você vai ver. O prefácio dessa edição, essa foi a mais recente que eu encontrei, de 2023, foi escrito pela filha dele, a Donna Dale Carnegie. Essa foi a segunda revisão do livro, a primeira foi feita em 1981 pela mãe dela, a mulher do Dale. E a Donna, que escreveu esse prefácio, fez a revisão, disse que as ideias principais do livro estão todas aqui. Eles só modificaram alguns exemplos para tornar, porque às vezes tinham exemplos de pessoas que não eram tão conhecidas, exemplos muito antigos, então eles atualizaram esses exemplos. Mas ela diz o seguinte, que esses princípios do livro, até hoje, eles são apresentados em palestras e eventos de recursos humanos e de liderança, tão atemporais que eles são e como eles realmente funcionam. Por isso, com certeza, são sempre difundidos, e o princípio básico que ensina as pessoas a se relacionarem melhor estão todos aqui. A filha do Dale diz que o pai não criou os princípios que estão no livro, que o grande diferencial dele foi justamente apresentar esses princípios de uma outra maneira, de uma forma que as pessoas entendessem com mais simplicidade e mais praticidade. Justamente, inclusive, esse é um dos preceitos do Dale. Ele quer que a gente aplique na prática, porque só assim realmente cai a ficha e a gente entende como os princípios que estão aqui funcionam. E o Dale foi um pioneiro
nessa área de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano, porque antigamente não existiam esses livros como tem hoje, livro de autoajuda, livro para a pessoa aprender a se relacionar melhor. Ele até dizia o seguinte, que antigamente ou a pessoa sabia ser popular e bem-sucedida ou não tinha ninguém ensinando. Por isso também que esse livro e os cursos dele fizeram tanto sucesso. Aliás, até hoje ele tem o Instituto Dale Carnegie, ainda existe esse instituto em mais de 90 países. Gente, vamos combinar que na era que a gente vive de conflitos políticos, de polarização, é uma das habilidades mais importantes. A gente aprender a se relacionar, a ter uma conversa educada, mesmo com as pessoas que não pensam exatamente igual a gente. Até porque essa troca é muito importante para o nosso crescimento também. Pense em uma situação do cotidiano, do nosso dia a dia. Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa toda hora te interrompe e você percebe que a pessoa não está prestando atenção em nada do que você está falando, ela não está levando em consideração a sua fala. Nessa hora que você percebe como é importante a escuta ativa e a empatia. E é disso que se trata esse livro, como a gente faz para desenvolver essa empatia, como a gente faz para perceber a perspectiva do outro, o sentimento do outro, que isso aí vai fazer toda a diferença na comunicação. Depois do prefácio tem também uma parte do livro escrita pelo próprio Dale, que ele fala como e por que ele escreveu Como Fazer Amigos. E ele diz que ele começou a perceber que a procura pelas aulas e pelos cursos dele começou a aumentar não só porque as pessoas queriam falar em público, se expressar melhor. As pessoas começaram a perceber como era importante essa parte de relacionamento para que elas pudessem crescer, ter promoção e ser bem-sucedidas nos empregos, nos trabalhos delas. Ele até cita uma pesquisa da Universidade de Chicago mostrando justamente o interesse das pessoas nessa área de relações humanas. Eles fizeram uma pesquisa e viram que o assunto de maior interesse das pessoas era a saúde e, em segundo lugar, justamente essa parte de relacionamento. O Carnegie dava muitas aulas para engenheiros. E esses engenheiros mesmo, conversando com o Carnegie, falavam: a minha habilidade técnica é importante, mas não é só isso, não é a principal. E ele cita inclusive o exemplo de um presidente de uma empresa que ele conversou na época, que ele dizia que ali na empresa que ele era o presidente, existiam várias pessoas com certeza que tinham muito mais conhecimento técnico do que ele, mas que ele estava naquela posição justamente pela habilidade que ele tinha de ser um líder, a habilidade de liderar as pessoas e de entusiasmar as pessoas. Era por isso que ele foi promovido, era por isso que ele era o CEO da empresa, por essa habilidade, muito mais do que a capacidade técnica. Gente, óbvio, claro que a capacidade técnica é muito importante em qualquer profissão, em qualquer função, mas esse não é o diferencial que leva uma pessoa a ser bem-sucedida ou não. A pessoa às vezes pode ser a melhor naquela área e ela pode não alcançar o sucesso, justamente porque falta essa habilidade. E o Dale, percebendo toda essa procura, ele foi também buscar um livro que ensinasse essas técnicas e ele não encontrou. Por isso que ele foi escrever esse livro. Ele até brinca dizendo assim: quem dera que esse livro já tivesse sido publicado, eu já tivesse lido esse livro 20 anos atrás, teria encurtado muito o meu caminho. E ele fala como é que ele escreveu esse livro. Primeiro, ele foi buscar artigos de jornais, publicações de textos de filosofia, textos de psicologia, de educadores. Ele também leu centenas de biografias. Só do presidente Franklin Roosevelt, ele disse que leu mais de 100 biografias. Ele conversou também com pessoas bem-sucedidas das mais diversas áreas, desde astros de Hollywood como o Clark Gable, John Crawford. Conversou também com uma cantora lírica
e o Thomas Edison, que era contemporâneo dele, e também líderes de empresas bem-sucedidas na época, empresas de sucesso. E o que ele buscava no contato com essas pessoas e nesses textos era sempre entender qual era o diferencial dessas pessoas. O que elas faziam de diferente, por que elas alcançavam sucesso e as outras pessoas não. O que tinha de diferente no comportamento dessas pessoas. E o Dale fala aqui que essas técnicas não são palpites, são técnicas que foram comprovadas. Ele cita no livro diversos exemplos de pessoas que tinham um determinado comportamento, às vezes um comportamento agressivo, eram pessoas que cobravam demais, dirigiam ou lideravam os times sob pressão e depois do curso mudaram o comportamento, passaram a ser pessoas que escutavam mais os outros e a partir disso, ele até fala um exemplo que tinha o presidente de uma empresa, acho que era o dono de uma grande empresa que tinha 341 funcionários, ele transformou esses 341 funcionários que eram inimigos em 341 amigos. Que com essas mudanças simples que ele fala no livro, ele partiu para uma mudança completa na vida dele e no sucesso da empresa, criando ambientes de trabalho melhores. Esses princípios funcionam para todo tipo de pessoa. Aqui ele cita que desde pessoas que tinham uma educação refinada, até as pessoas mais simples, dos empresários, donos de grandes empresas, até funcionários do mais baixo escalão, não importa. São princípios universais que podem ser usados por qualquer pessoa. E interessante também, não só no trabalho, gente, em casa também. E isso muda completamente a maneira como você passa a viver a vida. Fica tudo mais suave, fica tudo melhor, até porque quando você tem um bom ambiente na sua casa, um bom relacionamento, isso também se reflete no trabalho. Fora que é muito mais fácil você criar filhos e ter um relacionamento com seu marido a partir desses princípios que estão aqui. Ele também ressalta que esse livro não é sobre técnicas de manipulação. Ao contrário, se você não agir com um interesse genuíno, se não tiver verdade no que você está fazendo, elas não vão funcionar. Porque a ideia é justamente que você crie relacionamentos duradouros com base no respeito e na confiança mútua. Não é para manipular ninguém, ao contrário, é para de fato compreender. Porque pensa bem, gente, quando você age de uma maneira falsa, quando você está manipulando alguém, a pessoa percebe. E não é esse o princípio do livro, não é isso o que o Dale prega. Ele diz que é então possível para qualquer tipo de pessoa melhorar o relacionamento e ter uma vida com mais sucesso, ser mais bem-sucedido, que é possível entender como se relacionar melhor. São chaves, e são chaves simples. E ele faz um desafio para, se você chegar no 3º capítulo do livro e não notar que você teve nenhuma mudança, você não passou a resolver problemas de relacionamento com mais facilidade, você não teve mais facilidade para liderar, para entusiasmar a sua equipe, o seu time, ou mesmo lidar com o seu chefe, com o seu marido, gente, então se você chegar nessa parte do livro e não tiver alcançado, não tiver resolvido nada disso, não tiver melhorado, conseguido uma ferramenta para solucionar esses problemas, então que o livro é um fracasso, você parar de ler imediatamente. Mas ele fala também que esse é um livro de ação. Então, ele diz que não adianta você querer aprender apenas lendo e, por exemplo, você vai ler um livro, deixa ele ali de lado. Não adianta. É realmente um guia prático para você estar sempre consultando. E o Dale é tão cuidadoso e ele quer tanto que a gente, de fato, apreenda as técnicas que ele usa no livro, que ele até colocou aqui uma página falando assim, para tirar o máximo proveito deste livro. Olha o cuidado dele, e ele elenca 9 itens para a gente fazer quando estiver lendo o livro, para que realmente você
Aprenda como se relacionar melhor e influenciar, como fazer amizades e influenciar pessoas. São os seguintes itens. Primeiro, desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios das relações humanas. Ele convida a gente a, de fato, ter essa vontade de aprender essa habilidade diferente. Você vai ver aqui que quando começar a ler o livro, você vai falar, poxa, vou tentar fazer isso. Realmente pode dar certo. Leia cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. Ele fala para você, num primeiro momento, ler o livro como um todo. Agora, para você ter uma noção do que se trata. Agora, depois, você vai ler e reler cada capítulo para você, de fato, absorver esses conhecimentos. Número 3, enquanto lê, pare com frequência para se perguntar como aplicar cada sugestão. É justamente um livro de consulta, né? Você vai ler, percebe, entende o que de fato ele está querendo falar com as sugestões dele. E é interessante, às vezes a gente está lendo, ele dá muitos exemplos aqui no livro. Você vai ver, aliás, é bem tranquilo e fácil, parece que a gente está conversando com ele. Ele escreve de uma maneira bem agradável, bem num tom muito coloquial, parece que realmente a gente fica até amiga. Eu já considero ele meu amigo aqui, o Dale. E então ele fala isso, aí você está lendo, de repente para, reflete, porque isso tudo vai ajudando a nossa ficha a cair. Número 4, sublinhe cada ideia importante. Pega um lápis, uma caneta marcadora, e aí você... Tudo que você achar interessante do livro, você vai sublinhando, você vai marcando, porque também fica mais fácil. Toda vez que você pegar o livro, você folheia. O meu livro aqui está todo marcado, cheio de observações. E aí sempre... É assim, né? Quando a gente lê uma segunda ou terceira vez, a gente sempre observa aquele mesmo texto de uma outra maneira. É a mesma coisa quando você assiste o livro, um filme, uma segunda vez... a gente vai ter um outro tipo de percepção. Pegue o livro todo mês, folheando páginas ou lendo trechos. Por isso que é interessante você marcar, porque você vai ali também, às vezes, você quer pegar rapidamente o livro e já vai naquelas partes que chamaram mais a sua atenção. Aplique esses princípios sempre que possível. Use esse livro como um guia para ajudar você a resolver os problemas do dia a dia. Que justamente não adianta nada você ler, achar interessante, mas não aplicar no dia a dia. Transforme seu aprendizado em um jogo. Dê uma pequena quantia pré-determinada a uma pessoa de confiança toda vez que ela pegá-lo violando um princípio. Sabe que eu fiz isso aqui em casa porque eu trabalho com comunicação e eu achei as ideias aqui muito boas e já vi na prática que elas de fato funcionam. Mas só que, sabe quando você começa, eu quero fazer uma dieta. E às vezes, num primeiro momento, é um pouco complicado, porque você está acostumado a agir daquela maneira. É uma mudança de comportamento. E aí eu falei aqui em casa para os meus filhos, se alguma vez eu não estiver fazendo o que eu falo que é para fazer, vocês falem comigo. Com gentileza, né, gente? E você pode fazer a mesma coisa com aquele amigo também, aquele seu colega de trabalho que você confia e que você quer melhorar o relacionamento com ele e às vezes desliza, porque acontece isso, às vezes a gente está nervoso num determinado momento e acaba dando um deslize. Isso é próprio do ser humano, não tem problema algum e você até transforma isso num jogo interessante. Cheque seu progresso toda semana. Pergunte a si mesmo que erros cometeu, onde progrediu, que lições aprendeu para o futuro. Ele fala que teve um líder de uma grande empresa que reservou um horário durante a semana e ele avisou na família dele, eu vou ali para o meu escritório, eu vou ficar, por favor, vocês não me incomodem. Porque nesse tempo que ele reservava para ele pensava, onde é que eu errei, onde é que eu podia ter sido melhor, porque é assim que a gente cresce. Até atleta é assim, e a gente faz isso o tempo todo. Os erros também existem para que a gente aprenda, e é até interessante a gente ver o erro dessa maneira, porque
é exatamente o que fala aqui o livro. Não é para você se crucificar, falar, ai, como eu erro, como eu não estou entendendo. Não, não é isso. É justamente a primeira pessoa que você precisa se relacionar melhor é justamente você. Então, se você errou, deu um deslize, não fez exatamente como você queria, não tem problema nenhum. É entender por que você errou, o que aconteceu e corrigir e ir para frente. É assim que a gente aprende, é assim que a gente aprende a dirigir, a andar. Então é absolutamente normal errar. Já começa por aí, né, gente? Essa mudança de relacionamento, de você mesmo enxergar o seu erro de uma outra maneira, com carinho, e gentileza, você ir se corrigindo. E por último, faça anotações num caderno registrando como e quando você aplicou os princípios que estão aqui, que é fundamental também, é a parte da recompensa. Olha, estou progredindo realmente, olha, nessa hora fiz uma excelente negociação, falei assim com os meus filhos e funcionou, falei com o meu marido de uma outra forma e a gente chegou a um acordo, consegui entusiasmar os meus funcionários, eles bateram a meta porque eu mudei a maneira como eu falo com eles, estou me dando melhor agora com aquela pessoa do trabalho que era tão complicado o nosso relacionamento e hoje é muito melhor. Hoje consigo falar com o meu chefe de uma outra forma, atendo o meu cliente de uma maneira que ele se sente melhor e a gente consegue melhores resultados. Ou seja, muito importante também você anotar as suas conquistas. Eu vou parando por aqui, que o vídeo já está ficando um pouco longo e a minha ideia é fazer vídeos que não sejam muito extensos. No próximo vídeo eu já vou falar sobre a parte 1, que são técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Essa parte 1 é dividida em 3 capítulos. E eu já vou deixar o título do primeiro capítulo que a gente vai tratar no próximo vídeo, que eu já acho assim uma frase muito inspiradora pra gente. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. É isso, gente. É como lidar melhor com as pessoas pra gente obter melhores resultados. E acredite também que esses melhores resultados são para todos. Não são só pra gente, não são desejos egoístas. Em geral, quando você se relaciona melhor com o outro, todos ganham naquela relação, inclusive a sociedade. Muito obrigada por você estar aqui comigo e quero saber o que você achou. Se você quiser deixar comentários, perguntas também, eu vou responder com o maior prazer e eu espero você no próximo vídeo para a gente continuar essa leitura comentada de como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Muito obrigada então pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau, obrigada!